Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conecta 8, o podcast do portal Linha 8. O programa que liga você a ideias, histórias e pessoas que estão fazendo a diferença. Estamos gravando aqui diretamente do nosso estúdio, da UIS Mais Vídeo, e se você busca um espaço para realizar o seu projeto, seja ele um podcast, uma propaganda, um clipe, uma gravação, um vídeo institucional, aqui é o seu lugar, na UIS Mais Vídeo. Eu sou o Wendel Cristiano e hoje vamos conhecer mais de perto um projeto incrível que tem impactado vidas e gerado muita troca boa e conhecimento e inspiração. O Conecta 8, como eu disse inicialmente, é uma iniciativa da UIS, que você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, e nos seguir no Instagram pelo Agência UIS e também conhecer melhor pelo site agenciauis.com.br. Vai passar aqui na tela o GCzinho aí com os nossos canais, tanto do portal Linha 8, do nosso site, da Agência UIS e também o meu @ aí para você nos acompanhar. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um amigo, um parceiro, ele que é historiador, articulador das torcidas pela democracia e fundador do Periferia Sem Fronteira. Seja bem-vindo ao Conecta 8, Danilo Pássaro. Salve, Wendel. Satisfação estar aqui com você, irmão, trocar esse papo. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. Mandar um salve aí para todo mundo que vai nos acompanhar através desse podcast. Eu tenho certeza que vão sair ideias muito produtivas daqui. A gente vai conseguir trazer boas reflexões. É isso aí. O Pássaro, que já é aqui da casa, já conhece a UIS há um tempo. A gente já fez alguns trabalhos juntos, E aí é um prazer receber você aqui para a gente falar sobre a periferia, sobre a sua história, mas também falar sobre sua militância no futebol, e na defesa da democracia, que é algo bastante importante, e você teve um papel fundamental aí na organização das torcidas naquele momento bem difícil que a gente passou numa tentativa de golpe que o Brasil passou, no início de 2022. E um pouquinho antes, Pássaro, também, porque as torcidas foram resistência. Pássaro, para a gente começar, eu queria que você pudesse se apresentar aí. Eu sei que você é lá da Brasilândia, nascido e criado na Brasilândia, na periferia da Zona Norte de São Paulo. Conta para mim o que é a periferia de São Paulo, o que é a Brasilândia e o que ela tem, como é que ela formou Danilo Pássaro. Bom, como você bem ressaltou, eu sou um cria da Brasilândia, a maior periferia da Zona Norte de São Paulo. É um bairro que foi constituído especialmente por migrantes nordestinos, ali nas décadas de 50, de 60. Inclusive, tem uma figura ilustre na Brasilândia, que é a Nenê da Brasilândia, que foi uma mulher que era neta do Zezinho, na verdade, filha de Zezinho, que era da tropa de Lampião. E ela veio para trabalhar como doméstica em São Paulo. E certa vez ela tomou um tapa na cara de uma patroa. Ela falou que nunca mais ia tomar um tapa na cara e nem trabalhar para ninguém. Ela acabou entrando pro crime, e se tornou a maior traficante nas décadas de 80 e 90. E é muito louco pensar que a Nenê, ela era uma mulher, a maior traficante de São Paulo nas décadas de 70 e 80, mas que também era uma liderança comunitária. Então, ela costumava ajudar muitas pessoas. Ela ajudou bastante na formação da Escola de Samba Rosa de Ouro, que nasceu na Brasilândia. E ela tinha alguns contratos sociais não estabelecidos de controlar a violência no bairro, de controlar as taxas de homicídio. E a Nenê, ela é assassinada no início dos anos 90, não sei precisar o ano, mas início dos anos 90. E após a morte da Nenê, a gente vê um pico de homicídios na Brasilândia. Tanto que em 98 tem uma capa da Folha de São Paulo da época, de 98, que fala o novo polo de homicídios do mundo. E a Brasilândia, então, ela passa o Jardim Ângela e se torna o bairro com maior taxa de homicídios do mundo. E eu nasci em 92, então eu cresci nesse contexto de muita violência no bairro. Meus pais buscando evitar com que eu tivesse o contato com essa violência que era cotidiana nas ruas, da quebrada. Quando eles saíam para trabalhar, eles me deixavam aos cuidados,
da esposa do pastor da igreja que tinha do lado da nossa casa. Então eu fui criado com os filhos dela, ela adotou essa família que é de pastores da igreja, adotaram inclusive um primo meu, né? Então eu fui criado ali dentro da igreja e por isso eu fui criado com valores cristãos, valores evangélicos, embora minha família não fosse religiosa. E também, buscando também me afastar dessa violência, minha mãe sempre buscou fazer com que eu estudasse em outros bairros, sempre estudei fora. Nunca estudei em escolas, sempre estudei escola pública, mas nunca uma escola pública da Brasilândia, né? Não lá dentro da Brasilândia, né? Exa- Até para quem não conhece a Brasilândia, quem está nos assistindo, é um bairro enorme de São Paulo. Inclusive, qual que é a população hoje da Brasilândia? A população hoje está estimada em 220 mil habitantes. Foi dando uma diminuída do último censo, né, entre 2010 e 2022. A Brasilândia fica ali, só para situar ali, fica na região norte, perto de quais bairros ali de São Paulo? Fica na região noroeste, para ser mais exato, né? A Brasilândia fica entre os bairros da Freguesia do Ó, entre o bairro de Taipas, ali que já está perto de Pirituba, Jaraguá, ali. Então, mas fica bem colado na Freguesia do Ó, né? Você tem ali a faixa da Marginal, ponte da Freguesia do Ó, e você tem aqui... Aí você tem aqui a Freguesia do Ó, em cima, no topo, assim, você já tem a Brasilândia ali, batendo na Serra da Cantareira. A Brasilândia vai chegar ao metrô e também vai virar tema de novela também agora, né? É verdade. Vai ser Tá sendo tema da gravado. novela das 9, agora depois de Vale Tudo, né? Vai começar a ter uma novela que vai retratar lá a vida da Brasilândia. O que você pensa disso? Cara, a questão do metrô, a questão do metrô é uma questão que pra gente é estrutural, né? Só para você ter uma ideia, em 2008 eu prestei um concurso para menor aprendiz do metrô, né? Onde fiz o curso no Senai, o curso no Senai inclusive foi bancado, né, pelo metrô. E desde aquela época a gente já ouve falar da estação da Brasilândia, né? Tanto que eu costumo dizer que eu tenho trauma de andar de ônibus por causa disso. Porque a gente está falando de um bairro que na época tinha 300 mil habitantes, você não tem o metrô, você tem 2 vias, né, de saídas do bairro. Então chegou a acontecer, Wendel, várias vezes, de eu ter que sair para trabalhar e eu ter que descer ali no primeiro ponto da Freguesia do Ó, que é onde é a Avenida Itaberaba, e andando até a ponte da Freguesia do Ó, que é onde começavam a ter os corredores. Eu estou falando ali de uma média de 2 quilômetros. Ou seja, eu pegava o ônibus para ir para o trabalho, descia na Freguesia do Ó, ia a pé até a ponte para pegar um ônibus até a estação Barra Funda para então conseguir chegar no trabalho na República. Ou seja, entre a Brasilândia e o centro de São Paulo, dava em torno de 2 horas a 2 horas e meia todos os dias. Todos os dias. Imagina o trabalhador que está né? Você era trabalhador nessa época, mas imagina ter todos os dias que é o centro para poder ir trabalhar e ter que gastar 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, por falta de um transporte público de qualidade, né? Não, detalhe, lotado, já saia do bairro lotado. Todo mundo faz o quê? Vai pro ponto final, ainda que não esteja perto, vai até o ponto final para conseguir embarcar e mais ou menos confortável, né? Quando você chegava ali na freguesia, o ônibus já estava lotado. Eu ainda tinha 18 anos, eu tinha disposição de andar esses 2 quilômetros. Agora, imagina aquelas pessoas que não conseguiam, né, que não tinham essa disposição e tinham que ficar ali em pé no ônibus, parado, porque o trânsito definitivamente parava, né? Ficava ali parado por mais de 1h30, 2 horas, né? Até o ônibus conseguir sair de um trecho ali que é menos de 3 quilômetros. E isso é uma realidade de muita periferia de São Paulo, né? Você está falando da região noroeste, mas se você for pensar na zona leste, se for pensar na zona sul, até na zona oeste, que é um pouco mais abastada e tal, mas também é uma dificuldade para o trabalhador se locomover em São Paulo, né? E o metrô demorou muito, né? Uma obra muito, além de ser muito lenta, mas os governos que passaram também foram, né, ajudando nesse processo. Essa linha da Brasilândia, por exemplo, já está prometida há mais de 20 anos. Sim. Prometeram para a Copa do Mundo, né? Prometeram para a Copa do Mundo de 2014. Mas a gente estava falando sobre essa questão da Brasilândia ser um tema de novela. O que você acha? Se isso é bom, ruim, vai trazer alguma coisa, vai trazer o holofote para a comunidade? Claro que a gente sabe que algumas cenas foram gravadas lá, mas boa parte das cenas são gravadas no estúdio da Globo. Mas o que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que é importante também resultado de
de uma série de problemas sociais que colocaram a Brasilândia na manchete, né? Como, por exemplo, na pandemia, a Brasilândia foi por muito tempo o bairro, né, mais afetado pela Covid-19, né? Com o maior número de casos e o maior número de mortos, né, por Covid-19. Isso tem relação com uma questão estrutural de um bairro que é um monte de gente amontoada em cima da outra, né? Um bairro que, assim como a maior parte das periferias de São Paulo, né, com total negligência do poder público, cresceu, né, sem nenhuma estratégia urbana, né? Então, as pessoas pobres na cidade de São Paulo, no processo de industrialização com a especulação imobiliária, começaram a ser empurradas, né, para as margens, começaram a ser empurradas para as periferias. Aí a gente tem depois nas décadas de 40 e 50, né, em busca de estabilidade, né, instabilidade de emprego, que naquela época era muito importante, né, ao contrário do que o capitalismo neoliberal fez com o trabalho hoje em dia. Muitos nordestinos, pessoas, né, do norte de Minas Gerais, migraram para São Paulo, né, buscando carteira assinada após a implementação da CLT, né? E essas pessoas começaram, né, a serem empurradas para as periferias também, e assim começa a crescer as periferias paulistanas, e a Brasilândia não é diferente. Então, é muito comum, eu falo pela minha família, como que é a minha família? Minha avó veio. Minha avó tinha 5 filhos quando quando meu avô morreu. Meu pai, o mais velho, com 6 anos de idade. Minha avó veio com 5 filhos, né? E isso, junto com a irmã do meu avô, compraram um terreno, dividiram o terreno no meio, cada um fez sua casa, cada um dos filhos casou, construiu sua casa no mesmo quintal. Então, na Brasilândia, é muito difícil você achar uma casa única. Uma casa que é terra, que é um sobrado. É muito comum você achar um quintal com várias casas. Ou seja, então, num momento que exige distanciamento social, é muito difícil você manter esse distanciamento. Sim. Então, você tinha, além do que, né, a região, se você for pesquisar, a Brasilândia é o bairro com menor número de pessoas em empregos formais. Então, as pessoas na informalidade, na pandemia, tinham que sair para trabalhar para conseguir sobreviver. Tinha que fazer dinheiro de alguma forma, tinha que se procurar uma forma de poder adquirir alimento, né? Exato. Comprar coisas. Que é importante lembrar que o governo da época, o governo Bolsonaro, não garantiu nenhuma política de auxílio emergencial. O auxílio emergencial depois foi imposto por reivindicações que o Congresso Nacional, né, que foram os deputados, que o Bolsonaro queria dar R$200, né? Então... Depois passou para 600. Exato. E aí... os trabalhadores informais estavam trabalhando. Os Uber, os entregadores que estavam levando a comida da classe média, né? Então, essas pessoas, boa parte... é simbólico como a pandemia chegou no Brasil, né? A primeira pessoa que morreu foi uma doméstica que pegou dos patrões que chegaram de uma viagem... Essa história, as pessoas não lembram muito, mas isso que aconteceu, né? Que foi numa festa, né? Teve um casamento, né, se eu não me engano. Nesse casamento ali, as patroas se contaminaram e ela depois foi contaminada por isso e acabou vindo a falecer, né? Isso é a cara do Brasil. É a cara do Brasil, né? Mas aí, cara... E assim, Pássaro, né, para a gente poder continuar nessa questão da Brasilândia, claro que a gente vai falar um pouco de você, um pouco da sua história também, que é uma história belíssima, falar aqui também das torcidas organizadas, você que faz parte da Gaviões da Fiel tal, e teve um papel importante. Mas eu queria saber, assim, a gente, né, falou desse tema da novela, você passou aí pela questão estrutural que a comunidade passa e tudo mais. E qual que é o efeito, assim, cara, dessa desigualdade entre centro e as bordas da cidade? Cara, eu acho que é até importante eu concluir essa ideia da questão da novela, que eu acho que essa representatividade é importante, porque se a gente for olhar, por exemplo, né, um bairro como Paraisópolis, que já foi tema de novela também, após a novela você percebe que existe, né, um maior investimento, inclusive do setor privado, né, nas organizações não governamentais do bairro. Então você começa a ter, né, um investimento no sentido de garantir um desenvolvimento local naquele bairro também, né? E a gente já avaliava, né, há
alguns anos atrás, após a pandemia, que a Brasilândia tinha esse potencial de ser a nova Paraisópolis, né? De ser uma quebrada referência de São Paulo e, por ser essa quebrada referência, conseguiria atrair mais projetos, mais investimento, tanto público quanto privado, né? Buscando garantir um pouco de melhores condições de vida para os moradores do bairro e um pouco mais de oportunidade também. Mas essa diferença entre o centro e a periferia, ela se revela em números, né? Se a gente pegar, por exemplo, não existem números mais contundentes do que falar da expectativa de vida das pessoas. Uma pessoa que nasce e vive na Brasilândia, ela tem uma média de expectativa de 60 anos. Enquanto uma pessoa que nasce e vive ou nos Jardins ou em Pinheiros, no Alto de Pinheiros, ela tem uma média de expectativa de vida de 80 anos. A gente está falando de 20 anos de diferença. Isso nos permite afirmar que o CEP determina o futuro. Claro, sem dúvida. A política pública também, né, a política do Estado, né, também é feita pelo CEP. Dependendo do grau da localidade que você está, a segurança é melhor, a saúde é melhor, né, a educação é melhor. Então, quanto mais... E a gente percebe o seguinte, que quanto mais no centro, né, mais a qualidade é melhor. E aí depois ela vai se expandindo para a periferia e vai diminuindo a sua qualidade, a sua intensidade e a sua qualidade. E nesse sentido, a periferia também sofre com falta, né, além da política pública de saúde, educação, mas também de lazer, né, de cultura. E você que é fundador, né, do Instituto Periferia Sem Fronteira, conta pra gente o que essa entidade ajuda nesse sentido, né? Além de ajudar nas políticas públicas, mas também ser um espaço cultural, de lazer para a comunidade. A gente nasce muito após a pandemia, porque a gente percebeu que corretamente as escolas fecharam, pararam a garantir um distanciamento social. Só que as crianças e os adolescentes não ficavam dentro de casa, eles ficavam na rua. E querendo ou não, a escola ainda é um espaço de convívio, é um espaço onde existem relações comunitárias. É na escola também que boa parte dessas crianças e adolescentes começam a receber valores éticos, né? Valores de convivência em grupo. E muitas vezes é na escola que essas crianças e adolescentes vão ter um professor, um coordenador, alguém que trabalha na escola que vai dar conselhos, né? Porque boa parte dessas crianças e adolescentes da periferia, de todas as periferias, né, vem de famílias muito disfuncionais, né? E muitas vezes é um professor que salva a vida. E quando você tem a ausência desses professores, você cria um buraco, né, na formação dessas crianças e adolescentes. E percebendo essa realidade, a gente resolveu, né, fundar o Periferia Sem Fronteiras para ser esse espaço, né, um espaço de pertencimento, onde onde a gente tinha também trabalhos sociais, né, de entrega de cesta básica, marmita, etc. Mas o objetivo era, sobretudo, trazer essas crianças e adolescentes para terem contato com outras perspectivas, com outras ideias, com outros valores, para ter contato com a literatura, por exemplo, né? A gente tem uma biblioteca lá com milhares de livros no acervo, uma biblioteca que se profissionalizou, a gente tem uma bibliotecária, né? E a gente tem lá atividades toda segunda, quarta e sexta-feira com 2 turmas, com crianças, né? Atividades, né, de rodas de leitura, de oficinas culturais, de slam, de sarau, né? E as histórias que a gente ouve, né, das crianças que chegam lá, muitas histórias muito tristes, né, muito traumáticas, e a gente busca, de alguma forma, fazer com que essas crianças não sejam marcadas apenas por esses traumas, né? Mas que elas cheguem lá e saiam com uma perspectiva de que é possível, né, acessar outras possibilidades, outros horizontes e ter uma perspectiva de vida também no sentido, né, da gente orientar eles sobre os valores de vida, né? Tipo, do quanto é importante estudar, do quanto é importante ter acesso à literatura, porque eu acredito muito que os livros eles salvam vidas também, no sentido de que a literatura ela permite uma expansão de consciência, fazer você olhar para aquilo que está além da sua visão,
né? E a gente tenta trazer isso para as nossas crianças. E os livros salvaram a sua vida? Você é um historiador, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória e emendasse, porque você também estudou teologia e também foi missionário. Teve no Haiti, né? Como missionário, né? Por uma igreja evangélica. Então, eu queria que você também contasse como os livros, mas também como essa questão, essa relação com a religião, né? A, com a passagem missionária que você teve, se transformou a sua vida e como isso trouxe, te deu bagagem para trazer essa experiência para dentro dessa instituição, para dentro da comunidade, para a Brasilândia. Não, sem dúvidas, os livros salvaram minha vida, porque foi através da leitura que eu tive a possibilidade de olhar criticamente, né, para uma realidade, para a minha realidade, e entender e dar sentido para a minha vida também, né? Porque comecei a trabalhar cedo, né? Com 15 anos eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, e a perspectiva que eu tinha, que era a mesma que meus pais tiveram, né? Meus pais foram servidores públicos, eles são daquela geração que pensa a longo prazo, né? Uhum. Vou ter uma Estabilidade, estabilidade. para poder ter condições de construir minhas coisas, juntar um dinheiro. Então, preciso ter um emprego fixo aqui, né? Porque o desemprego era algo que afetava muito essa geração anterior à sua, né? Exato, era uma geração que tinha uma perspectiva de segurança, né? Buscava segurança, né? A minha geração já vem num caminho contrário, né? Um avanço do neoliberalismo, na mudança do capitalismo na relação, né, com o trabalho, onde começam-se a flexibilizar as leis trabalhistas, né? E aí isso faz com que, para além da mudança no trabalho, isso cria mudanças nos valores, né? Então, você tem uma geração que não tem compromisso a longo prazo, vive na lógica da sobrevivência. Preciso fazer o meu hoje, amanhã eu vejo o que vai ser. Já não existe mais, né, essa segurança com relação ao futuro. E a literatura me permitiu não cair nessa realidade, porque eu estava seguindo esse caminho. Comecei a trabalhar como menor aprendiz, a perspectiva era o quê? Comecei a trabalhar cedo, vou entrar na universidade, vou sair de lá com um emprego um pouco melhor, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, constituir uma família, etc. E a partir do momento que eu tive acesso à literatura, eu comecei a ter um olhar mais crítico, né? Mas não foi só a literatura, né? O acesso à universidade me permitiu outras sociabilidades, né? Porque a universidade, quem consegue viver a universidade pública, como eu vivi, para além, né, do acesso aos conteúdos, você tem outras conexões. Você conhece outras pessoas que têm outras formas de vida, que têm outra cosmovisão, que têm outra realidade. Você começa a ampliar seus horizontes, ampliar sua consciência com relação ao sentido da vida, né? E na universidade eu comecei a militar, conheci pessoas que eram envolvidas politicamente, mas o livro que de fato revolucionou minha vida foi a Bíblia, né? Como eu disse anteriormente, né, eu fui praticamente criado dentro de uma igreja, só que a relação não era da mesma forma como eu volto para a igreja com 18 anos de idade, né? Lembrando que eu tinha passado por uma torcida, eu sou de uma torcida organizada, era do Gaviões da Fiel, tinha ido estudar fora, né, numa cidade do Paraná. Quando eu volto para São Paulo, eu conheço uma pessoa que me convidou para ir para a igreja. Nesse convite eu tive um contato com Jesus de uma forma diferente, que me fez querer permanecer na igreja. Eu comecei a estudar muito a Bíblia, né, até largar o curso de engenharia mecânica para fazer teologia. E quando eu comecei a estudar fundo a Bíblia, eu me apaixonei de verdade por Jesus, mas não é o Jesus da maioria dos evangélicos, que a maioria das pessoas buscam nas igrejas o Jesus dos milagres. O Jesus que abriu o mar, o Jesus que curou o cego, o Jesus que vai fazer o milagre da prosperidade, como as igrejas pregam hoje em dia. Eu costumo dizer que o versículo que eu mais gosto em toda a Bíblia, ele tem duas palavras. Jesus chorou. E isso foi dentro de um contexto onde o amigo de Jesus morreu, ele foi comunicado dessa morte, né? E ele sabia que ele ia ressuscitar. A Bíblia diz que ele faz esse milagre, né, da ressurreição de Lázaro,
mas para mim me pegou muito o fato desse Jesus que era demasiadamente humano. Um Jesus que chorou diante da morte de um amigo, um Jesus que no Getsemane sentiu medo, pediu: Deus, afasta de mim esse cálice, porque sentiu medo, sofreu, suou sangue. O Jesus que na cruz, né, bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Né? Teve crise existencial. Então esse Jesus que é demasiadamente humano, né, que demonstra através dos evangelhos que sentiu as nossas dores, que sentiu as dores dos humanos, né, me transformou por dentro a ponto de eu querer dedicar, né, a minha vida, né, para seguir, né, aquilo que o Paulo escreve depois, né, chorar com os que choram e sofrer com os que sofrem. E aí quando eu fui para o Haiti como missionário, né, eu passei a ter contato com a história do Haiti. O Haiti tinha tido né, ali um furacão que destruiu, né, o país, especialmente a capital Porto Príncipe, né? E era um país que já vinha de uma realidade de muita pobreza. Eu olhei para aquela pobreza o que eu vi ali, a gente já fazia trabalhos sociais aqui, né? E o que eu comecei a perceber, não existe nenhuma possibilidade da gente conseguir produzir marmita suficiente. Nem se juntar todas as igrejas daqui, a gente vai conseguir remediar esse problema de fome. E foi ali que eu entendi que pra gente, se a gente quer de fato acabar com a fome, acabar com a desigualdade, garantir o que a gente chama teologicamente de a justiça do reino e politicamente justiça social, a gente precisa de política pública. E ali do Estado. Política presença do Estado. E ali eu fiz uma oração que eu falei para Deus que eu não me contentava em pregar para cristão. Porque era um contexto onde eu já estava sendo convidado, já estava pregando em igrejas e tudo mais. Eu falei que não fazia sentido para mim ser um cristão que pregava para cristão, né? Porque isso, inclusive, é uma característica de missionário. Embora eu pregasse igreja, geralmente o pastor ele prega para a igreja, o missionário prega para fora, né? E eu gostava muito dessa ideia de missão. E fiz essa oração. Eu senti que, como Deus dissesse: você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: tenho. Então se prepara para sofrer. E aí quando eu volto pro Brasil, a gente E quando foi esse período que você estava lá? 2013. 2013. Isso. Você ficou quanto tempo lá? Uma semana. Uma semana. A gente foi com o objetivo de abrir uma igreja lá. Uhum. E aí quando volto, a gente cai no meio das manifestações de junho de 2013. Tá. E aí... Esse é um ponto importante, né? Que é também um processo de transição da sua vida militante, né? Exato, que eu costumo até dizer que eu fui pro Haiti com a cabeça de missionário e voltei com a cabeça de revolucionário. Porque quando começam as manifestações de junho e a violência policial contra os manifestantes, né, eu sentia que eu tinha que fazer parte daquilo, porque era uma luta justa, transporte, que me afetou a vida inteira na Brasilândia. Sim, né? 2h30, né? No busão. Pois é. Afetava diretamente eu e o bairro e as pessoas que eu amo, as pessoas com quem eu convivi minha vida inteira. Nessa época eu ainda morava na Brasilândia, né? E aí eu ainda era dos grupos da torcida, sempre mantive a amizade, né, com a rapaziada da torcida da Gaviões, e a rapaziada também se colocou à disposição de ir para a manifestação com o objetivo de proteger os manifestantes da violência policial. E aí eu achei que eu tinha que fazer parte disso, eu tinha que tomar essa frente. Inclusive, organizamos manifestações na Brasilândia também, né, em vários bairros, né, contra o aumento da tarifa do transporte. E aí, a partir do momento que a gente começa a colocar a torcida nesse lugar de posicionamento político, alguns anos depois, 2015, teve as ocupações das escolas Gaviões, que puxou à frente também, né, contra a máfia da merenda. Eu lembro que, nesse contexto, se a gente for pegar, teve 2013, 2014, o fascismo começa a dar as caras no Brasil, principalmente no processo eleitoral ali do Aécio contra a Dilma. 2015, né, a gente já tem a cara do fascismo revelada. Estampada, assim, tudo quanto é lugar. Já foram desmascarados. E aí a gente tem a ocupação dos estudantes, né? E aí era comum que grupos fascistas fossem na escola querer expulsar os estudantes que estavam ali ocupando as escolas, né? Por uma reivindicação. E aí a gente também montou nosso time para ir para a porta das escolas para proteger as ocupações. E aí daí a gente acaba... Isso tudo via Gaviões da Fiel. Isso.
Via torcida, né? Via torcida, Via rapaz... Não Gaviões institucional, mas o grupo que fazia parte da... O coletivo, Gaviões. exato. O coletivo. Teve até uma que foi bem simbólica, que foi a da ETEC Basilis de Godoy, né, que gerou uma repercussão de que ia juntar os alunos da noite, ia juntar outros grupos, iam expulsar os alunos, só que eles não contavam que a gente estava lá dentro com os alunos. Só para a gente contextualizar, as escolas foi que ano? 2015. 2015, né? Que foi justamente pelo sucateamento da educação naquele período pelo governo de São Paulo, né? Que me recorda aqui porque minha cabeça... Na verdade, eu acho que foi 2016, cara. 2016, né? Eu acho que foi 2016. Eu lembro que houve uma tentativa de fechar algumas escolas, já a qualidade do ensino não estava boa, tinha um processo de sucateamento e os estudantes resolveram ocupar as escolas e fecharam todas as escolas e muitas escolas no estado de São Paulo, né, foram ocupadas e foram por dias. Então, eu acabei indo também na porta de escola para poder ajudar eles lá com alimentos, também para não deixar a polícia invadir a escola, porque eles estavam, né, tinham um receio da polícia ir lá e desocupar a escola. Então, a gente fazia umas barricadas na frente da escola para poder apoiar os estudantes naquele período e tal. E foi um momento bem singular, né, da história da educação de São Paulo. E aí, só para contextualizar, quem está nos assistindo para poder entender que período é esse que o Pássaro está comentando, que foi um momento também. Teve as manifestações de 2013, né? Mas 2016, 2015, 2016, essas manifestações de estudantes nas escolas também foi muito importante para São Paulo. E para além disso, a gente teve o escândalo da máfia da merenda, né? Que tinha como o principal articulador dessa máfia, o Fernando Capês. Sim, que era o promotor. Que era ligado, inclusive, à questão de barrar as torcidas organizadas nos estádios. O Capês, ele foi eleito deputado estadual criminalizando as torcidas, se tornou presidente da Lesp, né? E quando estourou esse escândalo da máfia da merenda, a gente, como torcida criminalizada, a gente se sentiu na responsabilidade, né, de denunciar. E após a nossa denúncia, as nossas manifestações contra a máfia da merenda, né, a gente já colocou a Federação Paulista no bolo, a Rede Globo também, a gente lutou, reivindicou aí várias questões que nos criminalizavam. E aí os estudantes vieram na bala, também vieram na bota e ocuparam escolas e ocuparam a Lesp também, né? Sim, ocuparam a Assembleia. E aí, nisso, os grupos fascistas começaram a querer ir para cima dos estudantes. E aí a gente foi muito perseguido na época, vale lembrar, né? Que a gente fez uma grande manifestação no Vale do Anhangabaú. Nesse mesmo dia, né? O mundo é muito louco, né? O atual ministro do STF, né? O Alexandre de Moraes, que ficou conhecido ali junto com a gente, né? Como defensores da democracia. Na época ele era secretário de Segurança Pública, ele trancou a nossa quadra, né? Ele trancou a nossa quadra, nossas contas foram bloqueadas, pegaram espeto de churrasco falando que isso a gente usava em briga de torcida, pegaram o dinheiro dos ingressos, dizendo que era lavagem de dinheiro e etc. Enfim, tudo que a gente tinha preparado para a manifestação, né? A gente tinha preparado vários bonecos e tal para a manifestação, tudo isso eles levaram, né? Mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma manifestação com mais de 5 mil pessoas no Anhangabaú. Tá, e me conta um pouco mais dessa organização das torcidas pela democracia. Você teve esse movimento ali com a Gaviões em 2013, depois em 2016, mas como é que realmente isso ganha corpo, ganha vida, e a gente pôde perceber que as torcidas, né, independente do clube, se uniram para defender o interesse do Brasil, o interesse da sociedade e defender a democracia brasileira? É que o Gaviões, ele já nasce, né, com essa essência, né? O Gaviões foi fundado por Flávio Laselva, ele era um fervoroso católico, né? Da teologia da libertação. Ele era bem próximo do Dom Evaristo Arnes, né? Era um grande defensor dos direitos humanos. Ele era estudante, né, da Faculdade de Direito da USP. Então, participava daquelas discussões também do movimento estudantil e tudo mais. E quando ele funda, né, o Gaviões com o objetivo de combater uma ditadura que estava dentro do Corinthians também. Porque a ditadura, para ela se impor, não era só pelas violências,
né, que a gente conhece já, que são de torturas, assassinatos, desaparecimento, né, de opositores políticos. Mas a ditadura ela também se capilarizava em diversas instituições, né, como uma forma de controle social. Isso aconteceu no Corinthians também, porque a gente tinha o Vadielu, que era o presidente do Corinthians na época, que era um deputado estadual pelo Partido Arena, era um braço da ditadura, né? Ele era Foi vereador de São Paulo por muito tempo. Exato. E o Vadielu, inclusive, ele tinha um sítio que era chamado Sítio 31 de Março. Dia do O golpe. dia do golpe. Dia do golpe. E dizem que nesse sítio que foi torturado e morto o comandante Toledo, né? Que era uma grande referência na luta contra a ditadura militar. E o Gaviões, ele nasce justamente para bater de frente com o Vadielu, para derrubar o Vadielu, né, da presidência do Corinthians. Né? E eles sabiam muito bem que a partir do momento que eles estavam afrontando o Vadielu, eles estavam afrontando também a ditadura, também o regime militar, né? Então, inclusive, a gente tem no livro escrito pela irmã do Flávio Lacerda, o fundador, que no dia que eles fundaram o Gaviões, eles foram no Jornal da Tarde, onde tinham jornalistas que eram opositores à ditadura, e ele disse, olha, eu preciso que vocês deem matérias falando da fundação da Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians, porque toda vez que a gente falar abaixo a ditadura no Corinthians, abaixo o Vadielu, a gente está falando que a gente é contra o regime militar. Então, a gente teve vários momentos, né? Fundadores nossos foram PUDOPs, foram torturados, né? Foram perseguidos. Os capangas do Vadielu, por diversas vezes, né? Agrediam fisicamente, né, os fundadores, os primeiros associados dos Gaviões. Em 78, né, a gente levanta uma faixa, né, no Morumbi com 104 mil pagantes no Corinthians e Santos, né, pela anistia ampla, geral e restrita. Né, lembrando que a anistia naquela época era contra os exilados, contra os opositores, né, da ditadura. Então, em outros vários momentos, o Gaviões sempre foi, né, essa referência de torcida. Corintiana. Tivemos a democracia corintiana, né, em 82, né, com Sócrates, Zenon, Vladimir, Casagrande, o Adilson Monteiro Alves, né, que foi o diretor, né, de futebol da época. Então, o Corinthians, né, o Corinthians já era essa referência de luta social, de luta por democracia. O Corinthians foi fundado por um jogador negro, né? O nome Corinthians foi dado por um sujeito negro, lembrando, 1910. Menos de 15 anos a gente tinha sido abolida a escravidão, o futebol ainda era elitizado. Vindo ainda dos ingleses, muita gente branca, jogada pelos clubes paulistanos, né? E não só em São Paulo, mas também em outros lugares do país. Exato, e o Corinthians foi fundado por um negro. Né? O Corinthians foi fundado, eram operários e negros, né, que foram os fundadores do Corinthians, né? Então é um clube de operários que já nasce com esse histórico, né? A gente tem registro de participação dos fundadores do Corinthians nos sindicatos, nas greves gerais e tudo mais. Então, quando a gente vem agora já, né, para o século XXI, a gente se posiciona enquanto torcida, não é algo desconectado da nossa história. Né? Então, quando a gente tem 2020 lá, no meio da pandemia, que a gente, de fato, a gente sentia, né, no ar um cheiro de golpe, né, um cheiro de enxofre. Com Bolsonaro falando de golpe, o filho do Bolsonaro falando de golpe, o general Heleno falando de golpe. Ao mesmo tempo, os caras iam para a rua pedindo uma intervenção militar, como se esses discursos tivessem um apoio popular, enquanto os setores progressistas, por conta da pandemia, se viam numa contradição. Né? Não conseguiam fazer nada além de hashtag nas redes sociais e bater panela na janela. Nas sacadas. A esquerda não sabia ainda o que fazer. Estava perdida. Enquanto a gente... Desde 2013, né? Depois de 2013, a esquerda meio que... Né, o campo progressista se perdeu ali diante da conjuntura política. Exato. Eu acho que a esquerda ficou carente de sentido. Né? De sentido, o que é ser esquerda. Prenderam até o Lula nesse período, né? Não. A situação estava muito complexa mesmo. E aí a gente já estava começando a fazer, né, trabalho social, a gente tem um social muito ativo, e esse social começou a se capilarizar nas regiões, nos bairros. Vale lembrar que boa parte da nossa torcida é formada por
homens, jovens e trabalhadores informais, né? Temos muito motorista de aplicativo, muito motoboy, muito entregador. E a gente se encontrava, né? A gente se encontrava, a gente conversava nos grupos, a gente fazia as ações sociais todo dia, né? E aí a gente começou a falar sobre essa situação. Tipo, os caras vão pra rua e ninguém faz nada, mano. Os caras pedem volta da ditadura e ninguém faz nada. Aí os caras batem enfermeira e ninguém faz nada. Os caras agridem jornalista e ninguém faz nada. Não, peraí. A gente precisa fazer alguma coisa então, mano. Já que eles são malandrão mesmo, já que eles botam dedo na cara da enfermeira, vamos ver se tem coragem de botar o dedo na nossa cara. Então foi aí que a gente decidiu fazer um ato de oposição no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local que ocorreria um ato pedindo a volta da ditadura. Eu lembro das pessoas com bandeiras ali, né, fascistas, né? Tinha gente com bandeiras da Ucrânia, de vários lugares, inclusive com menções a grupos fascistas europeus e tal. Foi bem emblemático esse dia. Mas conta para nós aqui esse dia, porque esse dia também foi um divisor de águas também na sua militância política. É importante lembrar também, nesse contexto, já tinham 40 mil pessoas mortas por Covid-19. E os caras faziam piada dessas mortes. Os caras ficavam desfilando lá com os caixão, querendo dizer que essas pessoas que estavam morrendo, que eram pessoas que a gente conheceu, estavam dizendo que era tudo mentira. Que era invenção, né? Que era invenção, que eram... Os hospitais lotados, era tudo invenção, né? Então, cara, a gente resolveu fazer essa manifestação, né? A gente teve uma articulação muito forte por uma grande referência nossa, né? Que é o Tonhão, foi presidente do Gaviões e tudo mais. Isso foi em 2020? 2020. Início de 2020, né? Isso. Foi ali mais ou menos em maio? A primeira manifestação foi em maio. Maio. Dia 9 de maio. E aí, cara, resolvemos que... Aí os mano pegou e falou, mano, o Pássaro quer fazer, o Tonhão quer fazer, vamos ver aí pra trocar ideia como é que faz. Aí o Tonhão chegou, e aí, Pássaro? Eu tô na disposição, mas é você que desenrola nessas paradas de política. O que a gente faz? Falei, mano, a ideia é o seguinte, vamos fazer uma faixa escrito Somos Democracia e a gente para no meio da manifestação deles com a nossa faixa. Vamos ver se eles vão ter coragem de vir colocar o dedo na nossa cara. E aí a gente fez uma faixa lá, pegamos um TNT preto, escrevemos de spray mesmo, colocamos um punho assim, tipo algo bem artesanal mesmo. E aí fomos pra Paulista, estendemos a nossa faixa, e aí os caras iam chegando, iam se assustando, iam dispersando e tudo mais. Aí acabou que nem ocorreu a manifestação deles, assim. E a de vocês tomaram conta da Paulista. Na verdade, nessa primeira a gente estava em aproximadamente 70 manos. E aí a gente tirou uma foto, né, na Paulista com a faixa e tal. E aí, postei. Aí a gente postou a foto, gerou maior repercussão nas redes sociais. Um monte de gente contra. Não, porque não é hora de fazer manifestação, vocês estão incentivando a proliferação do Covid-19, papapá, aquelas ideias. Ela falou, mano, você tá aí no sofá confortável da sua casa com ar-condicionado debaixo da cabeça, batendo panela e quer falar o que a gente tem que fazer. Na sua porta, na hora que você quer. Exato, quer me falar o que a gente tem que fazer, mano? Então, pra entregar sua comida, a gente pode. Para trabalhar para você, para garantir com que sua vida continue minimamente confortável, sem sair do seu sofá, a gente pode. Agora, para se manifestar politicamente, a gente não pode. Né? Então, ficamos nesse debate. E aí, esse debate foi se acirrando cada vez mais, né? Nas redes sociais. E aí, teve uns caras que cometeram um erro muito grave, mano. Que foram os caras fascistas da torcida do Palmeiras, tá ligado? E esses caras fascistas da torcida do Palmeiras, um dia foram manifestações dessa de volta da ditadura e tudo mais, pedindo a volta da ditadura e pá. E falaram, nós estamos aqui, cadê os Gaviões agora? Cadê os corintianos? Aí foi aí que a gente conseguiu mobilizar a massa mesmo. A gente falou, nós vamos mostrar que nós somos os Gaviões e que tem gente nesse país disposta a defender a democracia. E nesse, não é que a gente chegou e fez, a gente postou, falou, vamos fazer. E eu lembro até a frase que a gente usou para convocar, né, que foi a frase do Martin Luther King, né? O que me preocupa não é
o barulho dos maus, o grito dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. A gente falou, quem tiver na disposição pode vir com a gente, que a gente vai estar na Paulista dia 31 de maio para mostrar para esse país que tem gente disposta a defender a democracia. E aí nisso já ligou uns representantes da torcida do Palmeiras para nós, queremos colar também, tal, não concordamos. Demorou, irmão, não vamos perguntar quem é time de ninguém, mano. Não vamos perguntar seu time, seu signo. Você tá pela democracia? Encosta. Rapaziada da torcida do Santos, da torcida de São Paulo, né? Todos eles ligaram, tipo, queremos participar também, vamos colar em alguns e tudo mais. Demorou, irmão, não vamos perguntar seu signo, seu time, nada. Só colar. Quem tiver pela democracia, cola com a gente. E aí foi aí que a gente fez essa manifestação que repercutiu, né, nacionalmente. Essa aqui foi a segunda que deu E a partir dessa repercussão, o interessante foi que torcidas em 14 estados, de forma espontânea, fizeram manifestações também e todas levaram a faixa Somos Democracia. Perfeito. E aí, nisso, a gente sentiu que era importante, né? Sabendo como que é a dificuldade, né, de se organizar, diferentes torcedores, né? Por várias histórias que tem, né, nesse meio, a gente criou o movimento Somos Democracia, né, para que fosse uma espécie de guarda-chuva, né? Para que abarcasse ali todas as torcidas e não fosse torcidas, fosse o Somos Democracia, né? E aí a gente fez até um ato nacional em Brasília, com o objetivo de entregar uma carta para o Rodrigo Maia, que não quis nos receber. Na época ele era o presidente, né, da Câmara. E a Globo News nos procurou e a gente leu essa carta ao vivo, né, para a Globo News. E aí os fascistas saíram das ruas, né? E aí por isso a gente não viu mais necessidade de continuar as nossas manifestações e tudo mais. Aí todo mundo pergunta, pô, por que acabou o Somos Democracia e tudo mais? Eu falei, porque era um movimento pontual. Nosso propósito foi cumprido. E assim, a Gaviões continuou, né? Em 2022, ali no final de 2022, ali, quando foram fechadas as rodovias, né? Quando teve toda aquela manifestação ali dos derrotados nas eleições, a Gaviões também voltou às ruas e foi lá desocupar as ruas, né? Deixar o trânsito passar, também ajudou nesse processo, até porque a gente percebeu ali também, não que a polícia tenha fechado os olhos, mas cruzado os braços. Sim, mano. E é importante dizer também que a esquerda estava com um ponto muito cego na compreensão do momento histórico, né? Você podia conversar em vários lugares. Ninguém acreditava que esses caras queriam dar o golpe. Ninguém acreditava. Todo mundo achava que era mero discurso, que era mera narrativa, né? E aí tem as eleições, né? A gente atuou bastante na campanha para eleger o Lula. Criamos lá o Corintianos com Lula, né? E tudo mais. E aí, com a vitória do Lula, os caras começaram a fechar rodovias, dizendo que não aceitavam o resultado das eleições, né? As figuras, né, do bolsonarismo também diziam que eles já vinham com esse discurso, né, de fraude eleitoral, né, de voto impresso e papapá. E aí, quando os caras fecharam, né, as rodovias, a gente começou a pensar, e aí, mano, o que a gente faz? Vamos sentir, vamos ver o que vai rolar, né? Inclusive, saiu uma nota na época, né, do MTST, indicando que a esquerda precisava agir. Foram muito criminalizados pela própria esquerda, né? Que dizia que não podemos, a gente vai alimentar a violência e etc. Só que a gente começamos a trocar ideia, rapaziada, todo mundo, mano, temos que fazer alguma coisa, não sou eu que vou ser o cara que vai segurar, tá ligado? E aí a gente se reuniu, né? A priori, a gente queria fazer, né, a abertura da rodovia da Castelo Branco. E aí a gente mandou um mano nosso de moto na frente para ver como que tava. E não sei se vazou a informação, o que aconteceu, mas os caras tinham feito um escudo humano, talvez você vai se lembrar. Eles fizeram um escudo humano com crianças. Eles pegaram um monte de crianças, colocaram assim na frente, né, para que não fossem abertas as rodovias, né? E ali a gente percebeu que não dava pra gente ir até lá, porque alguma criança podia se machucar, né? A gente não sabia também o quanto esses caras são covardes o suficiente para colocar crianças, né, nesse nível de risco e tal. E aí tinha um fechamento também ali na Marginal, na altura da Ponte das Bandeiras, a gente decidiu ir para lá. E aí quando a gente virou ali
bem em cima da ponte da Ponte das Bandeiras ali. Eu acho que é a Santos Dumont ali, né? Não lembro exatamente. Eu acho que Cruzeiro do Sul ali. eu acho que é a Santos Dumont ali. Na hora que a gente virou a Santos Dumont, batendo palma, gritando democracia, eles começaram a correr, deixaram o carro pra trás, moto pra trás, moto ligada. E aí, nisso que eles saíram correndo, a polícia ainda veio querer conversar com a gente, A gente falou, não, a gente só veio mostrar que se manifestar democraticamente. Nem sabemos por que eles correram, né? E aí foi aí que, tipo, teve nessa abertura de rodovia, mas no dia seguinte, o Corinthians jogava, né, no Rio de Janeiro, sairia uma caravana nossa, e a gente deixou bem claro que a nossa caravana ia chegar no Rio de Janeiro. Aí foi aí que teve a abertura da Dutra. Da né? Dutra. E passa pra gente, né? Estamos aqui já há 50 minutos, já é um bom papo, falando um pouco mais dessa sua trajetória de militância também, dessa organização das torcidas, porque foi um marco também. A gente pode ir mais tarde, daqui a uns anos, isso vai estar no livro de história, né? Como é que as torcidas se organizaram, né? Em prol de uma ideia, de uma ação comum, né? Isso é importante, apesar das diferenças do clube e das torcidas, mas também no momento que o Brasil precisou, as torcidas se organizaram e se juntaram. Mas também teve um outro ponto, mano, que eu acho que a gente foi vanguarda. Agora, com essa ideia de Brasil soberano, finalmente a esquerda ganhou um novo sentido, né? O governo ganhou um novo sentido. A gente tem reivindicado a bandeira do Brasil, a gente fez manifestações com pessoas de esquerda, camisa da seleção brasileira, falando com a bandeira, orgulho, né, de ser brasileiro. Em 2020, a gente já defendia isso, né? A gente fez uma manifestação no Largo da Batata, onde a gente buscou trazer esse debate de narrativa, falar, não, peraí, bandeira do Brasil não é deles, os símbolos nacionais não são deles, porque, na verdade, eles são falsos patriotas que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. E a gente foi com a bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil, fomos muito criticados por isso também, né? A história mostra que nós tínhamos que ter mantido o nosso patriotismo, as nossas cores, né? Verde e amarelo. Precisava ser uma camisa da Seleção Brasileira da CBF. Podia ser uma camisa canarinho que já estaria de bom tamanho. Tudo isso, né? Toda essa sua formação. Você é um cara periférico, lá da Brasilândia, que criou um instituto, né? Uma ONG para ajudar o bairro. A sua formação nessa missão no Haiti, né? Que você foi missionário e voltou revolucionário, né? Participação dos movimentos de 2013, também das ocupações das escolas, essa sua relação com a escola, com os gaviões, né? Tudo isso também, né, te preparou. Você falou, poxa, agora vou ser candidato de São Paulo porque eu vou representar a Quebrada, vou representar Gaviões, né? Vou falar essa questão do meu encontro com Jesus e tudo mais. Tudo isso te levou a ser candidato agora em 2024. Como é que foi esse processo? O que você viu? Como foi essa passagem também na sua vida, que é mais um divisor de águas aí na sua história? Cara, isso... Eu não sei nem dizer como isso começou exatamente, né, mano? Por conta dessa referência que a gente acabou sendo nesses vários espaços, né? Politicamente falando, intelectualmente, né? Tanto na Quebrada, quanto na torcida, nos próprios espaços da militância, né? Por conta de ser alguém que é ligado ao futebol, que é ligado ao meio evangélico, que é de Quebrada, jovem negro e tal. Muitas pessoas sinalizavam, pô, você seria um bom candidato, você poderia sair candidato e tudo mais, mas isso nunca esteve na minha perspectiva por muito tempo, né? Eu vinha de uma militância que, inclusive, né, rejeitava esses espaços institucionais, considerava eles muito limitados, né? Porque, como bom jovem, eu acreditava que a mudança vinha através da revolução, né? E aí, lá para meados de 2019, cara, isso começou a vir na minha cabeça, eu não conseguia nem dormir. Algo me dizia, você tem que sair candidato a vereador. E eu não conseguia nem dormir pensando nisso, eu tentava rejeitar esses pensamentos, né? E eu falava, não, cara, eu não vou conseguir mudar nada sendo vereador, né? O que eu vou conseguir mudar?
E aí é que às vezes, muitas vezes, mano, embora a gente reconheça, né, a importância das pequenas mudanças, que às vezes você quer botar a pessoa numa casa boa, que garanta dignidade. Às vezes a pessoa, o que ela tá precisando naquele momento é só um chuveiro quente, tá ligado? Uhum. É só um banheiro ajeitadinho, né, onde ela consegue ter o mínimo de privacidade, né? E eu acho que com a política institucional a gente consegue garantir, né, esse chuveiro quente, esse banheiro com um pouco mais de privacidade, dignidade, né? E eu vivia muito naquela perspectiva. Eu não quero que a pessoa tenha só um chuveiro quente, mano. Quero que ela tenha um chuveiro quente, que ela tenha varanda, que ela tenha uma churrasqueira, que ela tenha uma cama de casal confortável. Então, acho que esse amadurecimento, né, político, esse entendimento de mudança da realidade também fez com que eu quisesse, né, disputar esse espaço a partir de uma perspectiva simbólica também, né? Porque hoje eu olho, né, para os espaços, né, institucionais de poder e, e eu me enxergo muito em poucas figuras do ponto de vista da estética também, né? Porque tem muita gente, ô Wendel, que vem da periferia mesmo, tá ligado? Uhum. Que estão nesses espaços, né? Tem ideias políticas muito parecidas com a nossa, mas eu acho que do ponto de vista da estética, né? A periferia ela ainda não se sente muito representada. Nós temos poucas figuras, né, de jovens, negros, periféricos, Negros, negras, exato, ocupam esses espaços. que ocupam esses espaços e que tem isso que essa linha que a gente chama de ser maloqueiro, né? Uhum. De ser aquele cara que é da quebrada que chega na quebrada e consegue conversar com todo mundo, mano. Porque tem gente que nasce e vive na quebrada, mas com o tempo vai se desconectando dela também, né? Das vivências dela e tudo mais. Então, sempre falavam que eu conseguia meio que traduzir, né? Essas nossas ideias de esquerda para uma linguagem da quebrada, né? Então, a ideia de ir para um espaço institucional, além de ter esse campo estético, esse campo simbólico, né? Esse campo de levar uma outra cara, uma outra linguagem, um outro jeito de fazer política, que é também mais do enfrentamento, mais combativo, né? A ideia também de pensar meu território, né? Não só a Brasilândia, a Zona Norte, né? Em toda a sua história só teve um vereador de esquerda. Então é uma Pouco, região né? Muito pouco para a que história de foi São um Paulo. vereador do PT na gestão da Marta Suplicy, há mais de 20 anos atrás, né? Então, eu tenho ainda, na verdade, né, essa perspectiva da gente fazer uma disputa na região, né? Porque quando a gente entrega igual, eu acho que por muito tempo, né, os setores progressistas, pensando eleitoralmente, entregaram a Zona Norte nas mãos da direita, porque de fato os caras jogam pesado, são desleais. O cara usa máquina, usa muito dinheiro, dinheiro que a gente sabe que vem de uma política de corrupção e tudo mais. E dessa forma eles conseguem amarrar lideranças locais, gente boa. Uhum. Mas é uma galera, mano, que vive na lógica da sobrevivência, tá ligado? Então ele quer garantir o dele hoje, amanhã ele não sabe o que vai ser porque ele já nem é confio em político nenhum. Ele pode ter as ideias progressistas, mas ele não acredita mais em político. Então vai chegar o cara que vai dar um trampo pra ele, que vai dar um dinheiro, que vai fazer o campo, né? Ele vai e fecha com esse cara, mesmo depois desse cara indo pra Câmara e votando e propondo políticas que vão atacar diretamente os direitos Sim, dele, tá sim. ligado? Então, o nosso objetivo, né, de lançar uma candidatura foi fazer uma oposição direta a essa velha política, especialmente na região norte de São Paulo. Entendi. E assim, Pássaro, você foi candidato, né? Teve uma boa votação diante do cenário. E depois disso você tem uma relação com a ministra e deputada Sônia Guajajara, né? Que já é de longo tempo. E agora você está lá no Ministério, né, dos Povos Indígenas, junto com a ministra Guajajara, ajudando ela lá. Fala um pouco dessa experiência, um pouco aí para a gente saber qual que é o seu papel lá e como é que o Ministério está aí fazendo essa transformação. Lembrando que é o primeiro ministério da história, né? O Ministério dos Povos Indígenas foi criado agora recentemente pelo presidente Lula. É a primeira vez na história que há um ministério
que dialoga a política pública para essa população. Da hora. Não, para falar dessa relação, acho que é importante voltar do começo, né? Quando eu falo que a gente tinha uma certa rejeição nessa política institucional, vale lembrar que a gente, quanto esse movimento, né, de torcedores, a gente era muito estigmatizado dentro da própria esquerda, né? Éramos vistos como sujeitos violentos, mano. E a primeira pessoa que olhou pra gente como sujeitos políticos foi o Guilherme Boulos, né? Que lá em meados de 2016 também nos procurou, conversamos, trocamos ideia e começamos a fazer política junto. Inclusive, uma boa parte, né, de lideranças da torcida foram para as ocupações, moraram nas ocupações, fizeram luta por moradia e várias lutas junto com o MTST. E ali a gente estreitou uma relação. E quando o Guilherme Boulos é convidado para ser candidato à presidência pelo PSOL, ele conversou com a gente, né? E foi nesse contexto que também eu comecei a acreditar na política institucional, porque eu vi um sujeito ali, né, que eu acredito que, para além das ideias políticas, tem valores políticos que eu acredito, né? Que são os valores da lealdade e valores... A política, mano, ela tem um potencial muito grande de endurecer o nosso coração, porque a gente vai lidar com injustiça todos os dias. Perfeito. E um filósofo já disse, né? Quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo entra dentro de você. Então, é um risco muito grande você começar a naturalizar essas injustiças e endurecer seu coração, né? E o Guilherme Boulos, para mim, ele é uma referência muito grande nesse sentido, né? Eu acho muito interessante isso nele, que apesar disso tudo, né, a gente vê que ele é um cara que mantém o coração sangrando diante da injustiça, né? Então, esses valores fez com que a gente passasse a acreditar que a política institucional podia ser um caminho para a gente também. E quando o Boulos sai candidato à presidência da República, a Sônia Guajajara é vice. 2018. A Sônia Guajajara é a vice. E aí, nesse contexto, no aniversário do Guilherme, né, conheço a Sônia. E a gente começa a conversar. Eu falo que sou evangélico, faço uma leitura de por que os evangélicos estão apoiando o Bolsonaro. E ela achou bem interessante a leitura de conjuntura que eu fazia na época, que se confirmou após a eleição do Bolsonaro. E foi aí que ela me chamou para ajudar ela numas entrevistas internacionais. Porque o mundo estava muito interessado em saber como um país como o Brasil elegeu um cara como Bolsonaro. Porque a visão que o mundo tinha do brasileiro... Jamais imaginaria que um sujeito como Bolsonaro seria eleito por esse povo brasileiro, né? E aí, nisso, começo a construir essa relação com a Sônia, que é a maior liderança indígena que a gente tem hoje, né? E aí, em 2022, eu me torno coordenador da campanha dela para deputada federal aqui por São Paulo. E aí, também nesse contexto, né, de candidatura que o Lula fala sobre a criação desse ministério, né? Com ele sendo eleito e tudo mais. E aí, quando a Sônia assume o ministério, eu me mantive, né, em São Paulo, né, por conta do trabalho que a gente tem aqui também e tudo mais. Só que aí, no início desse ano, né, ela me convidou para somar na Assessoria de Assuntos Parlamentares Federativos do Ministério dos Povos Indígenas, né, para fazer um acompanhamento e ajudar na articulação dos projetos de lei, né, e da articulação com o Congresso Nacional. E aí é esse trabalho que hoje eu desempenho no Ministério dos Povos Indígenas, né, que é de construir uma articulação não só com o Congresso Nacional, mas também com as câmaras municipais e com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Poxa, legal, Pássaro. Desejo muito sucesso para você lá com esse trabalho em Brasília, junto com a deputada e ministra Sônia Guajajara, né? Ela que foi eleita deputada, a primeira indígena eleita aqui no estado de São Paulo, né? Assim, com um trabalho bem evidente. Então, parabenizar você aí pelo desempenho, e eu sei que esse ministério está fazendo muita diferença aí no Brasil, né? Porque os povos indígenas estão espalhados pelo país, né? E eu sei da importância desse ministério para políticas públicas direcionadas a essa população. E, cara, foi um prazer muito bom aqui receber você, um prazeraço, um papo bem
informativo, né? Não vou dizer que foi descontraído, mas um papo bastante importante para as pessoas conhecerem você, o seu trabalho e também conhecerem um pouco sobre o que acontece na Brasilândia, como aconteceu esses processos aí dos movimentos sociais em defesa da democracia. E eu acho que foi um momento bem especial para que as pessoas podem, né, assistir, ver e conhecer um pouco mais sobre Danilo Pássaro, né? É isso. É um prazer receber você sempre aqui na Wiz Mais Vídeo e no Conecta 8. Eu que agradeço, Wendel, mais uma vez obrigado pelo convite. Estamos à disposição sempre que precisar, ser um parceiro, um irmão de luta, de caminhada, de partido, de corrente. É isso aí. Tamo junto, mano. E eu acho que é importante destacar o que você falou da importância do MPI. Eu costumo dizer que é um ministério que salva vidas, né? É o que o MPI fez, especialmente no caso de Yanomami, né? Em 2 anos, foi de fato uma revolução, né? A matéria que saiu no Fantástico deixou isso muito evidente, né? Como que a intervenção do Ministério, né? Nas políticas que foram necessárias, né, para o território Yanomami, de desintrusão do garimpo e também de garantia, né, de políticas sociais e de saúde, né, para a população Yanomami, foi de fato algo revolucionário. E para mim é uma enorme satisfação e uma honra poder contribuir de alguma forma, né, com esse processo político no nosso país, que eu vejo com muita esperança, né? Eu costumo dizer que, se a gente for ver, alguns anos atrás, o povo brasileiro era o mais otimista do mundo. O nosso povo estava muito confiante no futuro, né? A nossa juventude estava cheia de esperança. E aí os caras deram um golpe, prenderam o Lula, né? Através de vários mecanismos, né? De uma elite econômica, de uma elite política, dos grandes meios de comunicação, de fake news nas redes sociais, elegeram um fascista como o Bolsonaro. E aí, nessa luta contra o fascismo, a gente conseguiu segurar um golpe no nosso país, reelegemos Lula, né? E agora a gente vê que nosso país volta a ganhar um sentido, né? A gente tem o Donald Trump ali, tentando colocar as garras do imperialismo sobre o Brasil. A gente tem um governo que até adotou no slogan, né, do lado do povo brasileiro, que ganhou um sentido político de defesa da soberania nacional. E isso faz a gente voltar a acreditar que a política é o único instrumento capaz de transformar a realidade. A gente começa a perceber, né, que a partir dessas mudanças, né, que não são só simbólicas, são materiais também, a partir das políticas que estão sendo adotadas, né, a gente começa a perceber que o povo brasileiro pode voltar a sonhar, pode voltar a ter esperança, né, e isso é que nos dá oxigênio para seguir na trincheira. É isso aí. Mano, obrigado. Você é o cara, né? Você vê o cara falar bem pra caralho aqui, mano. Eu fiquei só ouvindo, cara, o tempo todo. Eu fazia as perguntas só pra fazer as perguntas, mas o cara tá ali, ó, preparadíssimo. Esse é o Danilo Pássaro, cara, representante aí da periferia, da Brasilândia. Cara, gente fina, cara, gente corintiano, boa. Graças a Deus. Corintiano, é isso aí. Eu não vou comentar muito não, mas tá tudo bem, né? Pelo menos o cara defendeu a democracia brasileira. É isso aí. Pássaro, brigadão, viu? Ó, as redes sociais do Pássaro estão aí, tá? Você deve estar passando aí na tela para você gravar, acompanhar ele lá, seguir, conhecer um pouco mais sobre ele, tá? Ele publica bastante coisa. Às vezes ele publica umas fotos assim, ó, mostrando aqui o peitoral e tal, mas faz pra dar engajamento, também. Pô. Ah, é pra dar engajamento, tá certo. Você posta uma foto sem camisa e depois você posta um conteúdo sério? Político. Político, tá certo, então. É isso aí, cada um com a sua estratégia, né? É isso. Então, ó, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, por ter assistido mais um Conecta 8. Ó, tem mais programas lá com muita gente legal que a gente conversou. Nós estamos indo, acho que pro 9º, 10º episódio. E, ó, tá muito legal. Tem muita gente acompanhando, mandando mensagem. Tá super legal. É isso aí. Encerramos mais um Conecta 8 e até a próxima. Valeu!